Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Pai Renato, boa noite, Tavares, boa noite a todos os irmãos da Estação da Luz. Estamos aqui segunda-feira para mais um programa, a Umbanda que nós praticamos. Fala aí, Pai Renato. Meu irmão Vladimir, tudo bem? Boa noite, Tavares, boa noite a todas as irmãs e irmãos que estão aí conosco. Um prazer para a gente conversar sobre a Umbanda, que a gente gosta de conversar na cozinha, né? Aquele papo de cozinha. Então, é isso aí. Tá faltando o bolinho de milho e o cafezinho. É isso aí, aquele cafezinho e um bolinho, né? Bolinho. Sueli, semana passada, eu vou fazer um bolo de aipim. Aí se entusiasmou todo. Vladimir, que era bom estar aqui para fazer o bolo de aipim. Hein? Eu consigo fazer bolo de aipim aqui, rapaz. Eu consegui achar aipim aqui e faço. Não consigo ficar sem meu bolo de aipim. Agora falando bolo de milho e cafezinho, é a comida de quem, Renato? Comida de preto velho. Aí ela desistiu de fazer o bolo de aipim. Eu falei, então liga para Vladimir para mandar para você pelo Sedex. Pô. Quando eu chegar aí, eu vou fazer um bolo de aipim para a mãe Sueli. Fala para ela aí. Bom, a gente está chegando hoje ao 72º... Não, 73º programa, Renato. Aí, ó. Enfim. Eu te convidei para fazer um programa. Vamos fazer um programa lá com o Tavares sobre Umbanda. Não fala não, para a gente não despertar o Tavares. Ele está achando que a gente ainda está no segundo programa. Está rolando ele até hoje. E o tema dessa semana continua sendo ainda a importância do estudo na Umbanda. A nossa querida Heloísa Helena, nossa irmã querida, que está sempre conosco aqui, ela tinha mandado uma sugestão lá semana passada, né? Isso. Então, Heloísa, pode deixar que a gente vai marcar e vai fazer esse tema aí que você havia pedido para a gente, tá bom? Esquecemos não. Vamos lá, Pai Renato? Vai abrir a pressa? Vamos lá. Bem, vamos pedir a Deus, a Jesus, Mãe Maria, todos os orixás de Umbanda, toda a espiritualidade da Umbanda. Pedir a todos vocês que ajudem esses irmãos que estão sofrendo, seja por guerra, seja por tudo. Vamos mais exemplificar, mas a gente liga a televisão e só assiste essas coisas tristes. Então, vamos hoje aproveitar esse momento aqui para a gente poder rir um pouco, brincar e conversar bem suave sobre a Umbanda que nós adoramos, tentando responder as perguntas dos nossos irmãos, mas com muita simplicidade, porque a Umbanda é simplicidade. Não é à toa que nós trabalhamos descalços, é pé no chão. Então, pedimos a você, meu Pai maior, que ajude todos esses irmãos e irmãs tão sofridos. E que assim nós possamos ter, já chegando já próximo do Natal, né? Final do ano,
tenhamos um 2025 mais prazeroso, mais harmonioso, mais equilibrado, meu Pai. Que possamos, quem sabe, o maior presente nosso é finalizarmos o ano sem as guerras, né, meu Pai? Graças a Deus, meu Pai. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Começa hoje o... Bom, só lembrando, rapidamente, só lembrando aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, né, só para informar, né, quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou está participando conosco. Na realidade, a gente faz o programa aqui, um bate-papo, né, a nossa visão sobre a Umbanda, a minha e do Renato. Então, vocês que nos acompanham, enviam as perguntas para a gente, né, e a gente responde conforme a nossa visão, né, a nossa experiência da Umbanda. Então, assim, nós não temos a menor pretensão de ser donos da verdade, porque ninguém é, mas é só para deixar isso muito bem claro, que é simplesmente a nossa visão, a forma como nós enxergamos a Umbanda. E tem diversas maneiras de se enxergar a Umbanda, cada casa faz a sua Umbanda, e cada médium tem a sua percepção também. Então, imagina, né? A gente não vai agradar nunca a todo mundo. Então, é para deixar isso muito bem claro antes da gente iniciar aqui. Lembrando que todos vocês estão enviando perguntas para a gente. Pergunta a gente aqui, respondendo em cima do tema, né? O tema dessa semana que continua sendo ainda a importância do estudo na Umbanda. A gente já está aí, acho que, se eu não me engano, há 6 segundas-feiras conversando sobre esse tema. Exatamente em cima disso, né? As pessoas enviam com perguntas que não tem muito a ver com o tema, mas não tem problema nenhum. Pode ser também, a gente responde dessa mesma forma. Então vamos lá, Renato. Vamos lá. Isso aí. Ananias Filho, Espinheiros, Recife, Pernambuco. Onde o médium umbandista estuda mais e aprende mais? Nos livros ou no dia a dia do centro, nos terreiros? Ananias, boa noite, meu irmão. Muito obrigado, tá? Essa pergunta sua é muito interessante. Eu poderia dividir, né? Eu me sinto como um exemplo pelo meu tempo na Umbanda, que por muito tempo, lá atrás, era literatura quase zero, né? Então, a gente tinha W da Mata, né? Assim, uma literatura assim, bem restrita, né? Poucas informações. Eu diria a você, Ananias, que a Umbanda tem 2 momentos. Ela nunca foi mais ou menos do que é agora. Nós tivemos um grande período, né, onde se falava, já conversamos sobre esse assunto, sobre inconsciente, subconsciente, consciente, né? Então, lá atrás, todo mundo na Umbanda a grande maioria, não vou falar todo mundo, mas de quem eu conheci, era inconsciente. Então, a literatura era quase nula. Então, eu vivi essa parte. Depois, eu comecei a ver que os ensinamentos, através de Kardec, dos livros de Kardec, era muito importante para nós. E é importante até hoje. Então, começamos a ler, a buscar lugares onde pudesse estar sendo lendo, aprendendo, né? E as informações de por que Deus, Jesus, Maria, né? Toda essa energia, né? Então, é muito importante nós termos a Umbanda, pé no chão, e o conhecimento. Porque o conhecimento fortalece. Você se transforma num defensor da sua religião, porque é necessário, né? Você conhecer a sua religião, sua tradição, né? E quando você só fica lá Umbanda e não procura se instruir, é muito difícil você defender a sua Umbanda se você não conhece, não tem referência, né? Então, eu diria a você, Ananias, as 2 situações, no meu pensamento, e tenho certeza que de Vladimir, eles se equilibram. Porque
existe aquela situação que a religião de Umbanda é muito diferente do espírita, seja kardecista ou não, né? Nós temos essa parte da espiritualidade, da incorporação, do atendimento, né? Diferente do candomblé, que não tem o atendimento, né? Quando você quer buscar uma ajuda, você vai buscar ao Pai Santo, ao Mãe Santo, né? Através dos búzios, né? Então, a Umbanda tem essa oportunidade ímpar de você estar ali. Hoje, sábado passado, tivemos gira de rua, né? Ou seja, de esquerda, cada lugar, né, tem a sua interpretação. E sempre fica muito cheio, né? Gira de Exu é sempre muito cheio. Exu e Pombagira. E, para não sair, estava cheio, ainda por cima, como referencial, seria a última gira do ano, né? Então, a casa estava cheia. E é uma oportunidade de você estar conversando com essa espiritualidade, recebendo essa informação, essa busca sua, né? Que só na religião de Umbanda. Agora, nós médios precisamos buscar toda essa situação da transformação, né? Do aprendizado, da caridade, do amor, da fé, né? Que é necessário nós termos isso. E onde vamos buscar isso? Através da literatura, do ensino. Então, eu sinto que estou sempre buscando ler, acompanhar, me instruir e nunca deixando o que eu aprendi de pé no chão na Umbanda. Então, Renato, eu tento manter esses dois. E eu acho que esse é o caminho nosso, de ter a parte de literatura espírita e a Umbanda pé no chão, através das entidades incorporadas ou acopladas, ou como cada um queira chamar. Vladimir, com você, meu irmão. Perfeito, perfeito. Ô, Ananias, legal essa tua pergunta, tá? Veja bem, eu entendo que nós aprendemos com ambos, nos livros, né? E também no dia a dia do terreiro. No início da Umbanda, lá para trás, há mais de 100 anos atrás, não se tinham muitos livros. Tinha já o livro de Kardec, a gente até comentou que a tenda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Que foi, digamos assim, o divisor aí, o fundador da Umbanda, né? Dessa Umbanda que a gente segue, enfim. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele orientou para que o Zélio, né, que era o seu médium, estudasse o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, junto com os médiuns da casa, para que pudessem entender, né, o que estava acontecendo, porque naquela época não se lia muito como hoje em dia, e quem lia, na realidade, era simplesmente a classe mais alta, até porque, de repente, o índice de analfabetismo naquela época era infinitamente superior hoje em dia. Hoje em dia, a gente já tem informações, nós temos a internet, que é um mundo aberto, né? Mesmo para quem não sabe ler, é só você abrir lá num vídeo ou num áudio que você queira escutar e a pessoa vai conversar e vai orientar sobre várias coisas, né? Então, eu acho assim, os dois acabam meio que se complementando. O estudo, ele é essencial, porque a gente aprende com pessoas mais experientes, que muitas vezes escreveram, que tiveram as suas experiências. Então, a gente, através dos livros, através dos vídeos, a gente aprende com essas pessoas também, ouve aquilo que a gente concorda, a gente absorve, aquilo que a gente não concorda, a gente deixa seguir em frente, né? É assim que tem que ser, tem que ter o nosso filtro. Agora, existe a parte do terreiro, do dia a dia, e aí essa parte, somente o médium é que vai, digamos assim, vai absorver da sua forma. Então, cada médium tem a sua experiência espiritual, a sua experiência mística, e isso é essencial. Então, vamos lembrar que no início da Umbanda,
nem a maioria das casas, com exceção de algumas, de umas ou outras, não tinha estudo. Tinha lá o dirigente que explicava da maneira dele, e os médios simplesmente tinham que seguir. Eles não leiam, não tinham muitos autores lendo, né? Mas eles aprendiam no dia a dia do terreiro, junto com os guias incorporavam, e eles perguntavam, tiravam suas dúvidas. E hoje em dia tudo mudou bastante, como o próprio Renato explicou aí, né? Antigamente você tinha a mediunidade inconsciente, no qual o guia tomava, como é que se diz? Ele conseguia incorporar, fazer uma incorporação, no qual o médium não participava quase nada, não tinha nem consciência e nem lembrava do que acontecia durante. Então o guia conseguia passar uma mensagem muito mais limpa. Hoje em dia, a espiritualidade entende que nós já evoluímos bastante no sentido intelectual. Então nós podemos estudar. E deixa que nós também venhamos a participar com o nosso conhecimento, eles interferem no momento que eles acham adequado. Então, hoje é importante, muito importante estudar, tá? Você ler e aprender, né? E aí quem vai fazer o filtro do que você vai ler, do que você vai aceitar ou vai aprender, é você, tá? Porque realmente, então, como a gente sempre fala aqui, tem várias umbandas. E cada umbanda tem um segmento, uma forma de encarar a espiritualidade, os orixás, e aí cabe a cada um escolher que tipo de caminho quer seguir. Tá bom, Ananias? Então é isso aí. Bom, vamos aqui. Bom, Ananias, outra coisa, a gente sempre repete para todo mundo. Se ficar alguma dúvida aí, você pode mandar de volta. Olha, não entendi direito, eu não concordo. E a gente continua aqui conversando, tá bom? A próxima pergunta foi nos enviada aqui pela nossa irmã Elizabeth Cabral, de Nova Esperança, Parnamirim, Rio Grande do Norte, aí da terra do Tavares. Elizabeth, muito obrigado pela sua pergunta. É a seguinte: existe pagamentos dos serviços realizados pelos médiuns da Umbanda? Sim ou não? Onde e por quê? Eu vou começar respondendo, falando para você o seguinte: a frase que o caboclo da Sete Encruzilhadas falou quando perguntaram para ele o que era Umbanda, ele falou assim: Umbanda, ninguém quer saber, mas o que é Umbanda? O que significa Umbanda? Ele falou assim: ó, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E aí, né, nós, tanto eu, quanto o Renato, quanto o centro que nós seguimos, enfim, quanto muitos centros, segue essa linha de pensamento, né? Ou seja, que o caboclo trouxe. Ou seja, se a Umbanda é a manifestação dos espíritos, né, através dos seus médios, para a prática da caridade, você já viu caridade ser cobrada? Se você cobrar alguma coisa na caridade, aí é uma troca de serviço, né? Eu pago e você me dá. Quando você vai fazer caridade, a caridade, na realidade, é aquele serviço desinteressado, conforme Jesus sempre fez, né? Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Então, é um excelente exemplo para a gente pensar na questão da caridade. Agora, existem casas que podem vir a cobrar? Sim. Pode existir alguma casa que venha a cobrar alguma coisa, até mesmo pela própria, pelo próprio atendimento. Agora, dentro daquilo que eu e o Renato entendemos, né? O Renato pode até falar isso, eu estou falando o nome dele de repente, mas eu acredito que ele pensa da mesma forma. Pensamos de Umbanda, não se coaduna com o trabalho de Umbanda, né? A cobrança, e para nós também, né? Acho que o Renato pensa da mesma forma, a cobrança e também a matança de animal. A gente não precisa sacrifício de animal para a gente conseguir, digamos assim, nos conectar e, digamos assim, prestar a caridade através dos guias e orixás. Tá bom? Então, Elizabeth, é isso, tá? Existem casas que cobram sim, tá? Cada um na sua, e aí cada um responde por si, mas no nosso entender, a casa essa casa que eu estou atualmente, as outras casas que eu participei, nenhuma delas cobrava, era realmente caridade. Tá fechado aí, Renato, teu áudio. Nossa amiga Elizabeth, é o que o Vladimir falou. Na verdade, nós não podemos buscar, né, quando nós bebemos água na Umbanda, a Umbanda do amor, né, sem nenhum pensamento, né, de tirar vantagem. E, logicamente, é o nosso pensamento, né? Sempre, desde que começamos o primeiro trabalho, nós falamos, nós não somos contra
nenhuma casa. Nós só estamos aqui exemplificando o trabalho que nós fazemos. Longe da gente querer criticar, porque todos nós temos os nossos erros, que muitas das vezes nós achamos que é acerto e outras pessoas acham que é erro. Então, o direcionamento é do responsável da casa, né? A mãe de santo ou o pai de santo, né? Ele é que vai dizer como é que funcionará a sua casa, né? Mas nós, aonde estamos, e é o nosso pensamento, que não existe cobranças de forma nenhuma, tá? Então, esse é o nosso pensamento. Muitas casas não cobram. Algumas casas cobram. Eu já estive em casas que não cobravam e em casas que cobravam. E você se sente incomodado, você sai, vai buscar outro local para trabalhar. Aliás, essa pergunta está na próxima aí. Nossa irmãzinha fez essa pergunta. Então, o caminho é esse. Acho que está bem esclarecido pelo Vladimir, esse irmãozão que está, início do ano, está voltando, né? Ficar aqui com a gente 6 meses. Então, é isso. O amor pelo amor. Somente isso. E amor pelo amor não tem dinheiro, não. É só amor. Chegar na Umbanda, pegar a vassoura, varrer, lavar banheiro, se arrumar, botar uma roupinha branca para trabalhar no amor pelo amor e depois, 11 horas da noite, chegar em casa. É isso. Está melhorando o seu caminho. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Ana Patrícia. Seja bem-vinda, minha irmã. Grande abraço aí. Obrigado por estar participando conosco aí. Pergunta 3. É da nosso irmão Tuxo. Vai levar a medalha de... Vamos mandar uma placa para ele, Renato, que nem o YouTube faz. Manda uma plaquinha para ele aí. Tuxo Almeida, freguesia do Ó, São Paulo, capital. Muito obrigado, axé. Um filho de santo pode criticar e mostrar o erro que um pai de santo está fazendo? Como são tratados esses casos? Tuxo, essa é a sua pergunta. Aliás, você sempre, né, perguntas profundas, né? Olha, eu vou dar a minha experiência na vida, né? Para isso a gente vive, né? Eu fui bastante criticado por diversos amigos, irmãos, que eu estava numa casa onde se cobrava muito. E as pessoas me conhecendo falavam: Renato, por que você continua lá se você é de uma linha dura que não pode cobrar, que não pode isso, que não aceita presente, não aceita nada, nem a caixa de vela você aceita, e você está lá. E eu, dentro da minha... Hoje eu nem posso mencionar, senão eu ia falar um palavrão, né? Da minha burrice, né? Eu achava assim, não, mas eu acho que eu sou o ponto de equilíbrio, porque eu vejo essas pessoas mais sofridas vão ser atendidas por mim e lá não tem cobrança quando é atendido por mim. Então, o meu pensamento era esse. Eu fiquei 10 anos com esse pensamento nessa casa. No meu trabalho não existe despesa, não existe obrigação de fazer isso, fazer aquilo, nada. Nada, é só do amor pelo amor. E, graças a Deus, no nosso trabalho, né? E, logicamente, isso é o retorno que a espiritualidade te dá, é o pagamento que a espiritualidade lhe dá, é esse conforto de você saber que está sendo um bom trabalhador. Esse é o pagamento. Esse é o pagamento, né? Quando a gente vê o Chico, que trabalhava, né, com um saláriozinho baixo, e trabalhava no centro, caramba, era difícil para comprar os alimentos para casa, mas ele tinha o pagamento do prazer do trabalho dele dentro da espiritualidade, né? Então, acho que o maior pagamento é esse, na minha concepção e, com certeza, na concepção de Vladimir.
é de você ir para casa e falar assim, caramba, eu hoje trabalhei. E sorrir, você falar, eu hoje trabalhei, sorrindo. Chegar em casa, tarde da noite, com o pé todo sujo, minha mulher brigar que eu sujei o chão do banheiro todo do boxe, de terra todo, manchei o chão, porque a gente fica descalço, o chão às vezes está muito sujo, e eu falo assim, Sueli, desculpa, eu estou fazendo barulho, porque está dormindo, eu chegava muito tarde, 2, 3 horas da manhã, mas olha, eu estou feliz porque hoje eu trabalhei. Então é isso que é o maior pagamento, é o eu trabalhei. Esse é o pagamento. Então, esses irmãos que cobram, talvez não tenham essa mesma oportunidade de ter esse sentimento que eu tenho, hoje eu trabalhei. Então, eu vou para minha casa feliz, porque hoje eu trabalhei. E graças a Deus, meu pai me deu a oportunidade de eu poder me sustentar através da empresa ao qual eu trabalho. Então, ali é só dedicação à espiritualidade, em agradecimento a tudo, a toda a proteção que eu tenho e aos meus familiares. E como eu pago isso? Dizendo, hoje eu trabalhei. Então, meu irmão Tuxo, eu entendo que isso é o amor maior. Está aí Soninha, Dirce, né? Soninha, que é a cambona que está conosco há tanto tempo. Se eu não posso dar mais, mas eu dou tudo que eu posso. Né? São 70 anos de idade, dá dor nas costas, dor na coluna, e pronto, vamos trabalhar. Porque temos que agradecer a Deus essa oportunidade de encarnarmos aqui como serviçais da espiritualidade. Né? Sempre eu brigo com os irmãos que falam assim, o meu caboclo, a minha pombagira, o meu Exu, não. Eles é que são donos do trabalho, né? Eu não sou nada, eu sou só o corpinho que empresta, né? É o fluido, não é mais nada. O ectoplasma, não é mais nada. Eles é que são donos do baralho, né? Eles é que comandam a história. Intui e você fala o que eles querem que você fale, né? E aí, logicamente, você está ali, você recebe os louros, né? Mas não, você não é nada. Você é simplesmente um seguidor. Então, Tux, longe de tanto eu como Vladimir criticar essas irmãs e irmãos que cobram. Sem problema nenhum. Longe de nós criticar aquele que cobra para fazer um curso. Longe disso. Né? Senão, teria que mandar minha fatura para o Tavares aí toda segunda-feira. Mandar as faturas aí para Tavares. Nós falamos aqui toda segunda-feira. Olha, é um prazer. Eu saio do trabalho correndo para vir para casa, tomar um banho, para eu poder relaxar, para a gente poder conversar. É isso que é. Agir é isso. Então, é o trabalho do amor pelo amor. Mais nada. Vladimir, é com você, meu irmão. Boa noite, Soninha, Dirce, querida mãe Dirce, Soninha, família querida. Saudade de vocês. Enorme. Bom, vamos lá. O Toxon, Renato já explicou quase tudo, né? Eu diria o seguinte, quando você fala crítica, né, criticar um erro, né, o que fazer quando a gente enxerga um erro, né? Às vezes o erro também está na nossa visão, tá? Vamos esquecer isso, que é muito relativo, né? Mas vamos dizer que seja alguma coisa muito gritante, né, que a gente não concorde. Eu acho que a gente pode e deve sempre procurar o dirigente, perguntar para ele por que está fazendo aquilo, por que aquilo está acontecendo, com todo o respeito, né, que um dirigente merece. Porque ele está ali à frente da casa, né, ele está gerindo aquilo ali. Então, assim, eu acho que o importante é sempre, nunca a gente deve, digamos assim, ficar criticando por trás, porque aí você está começando a criar intriga, e aí o mais prejudicado é sempre quem cria essa intriga, né? As pessoas que fazem críticas, ficam por trás, junta grupinho, começa aquela satisfação. Não é legal isso. A gente sabe o que acaba acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente não quer chegar no dirigente para
para comentar diretamente com ele, aí comenta com um amigo nosso que está do lado, pô, você viu aquilo ali, cara, não concordo e tal, papapá. Mas hoje em dia, né, e eu já fiz isso também bastante, tá? Mas hoje em dia eu entendo que se a gente não está concordando com alguma coisa, se a gente viu, o ideal é a gente não espalhar isso para as pessoas, né? A gente chegar para a pessoa e perguntar, né? O dirigente, pô, por que você eu percebi isso? Por que o senhor está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, né? Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. E se a explicação que ele der não for condizente, você também sentir que a pessoa não quer mudar, enfim, de repente, às vezes foi até grosseira na resposta, é sempre aquilo que até o Renato falou aí. Busca um centro, né? Busca outro local, tem vários. A gente, às vezes, tem que encerrar um ciclo em algum lugar. Você teve um aprendizado ali até aquele momento, né? Aprendeu, viu, de repente até mesmo olhou e viu que não é aquilo que você gostaria, não é aquela umbanda que você gostaria para você. Bom, não é isso aqui não é legal. Então não tem problema nenhum, sai agradecendo com todo respeito às entidades da casa e vai procurar um outro local. Com certeza em algum momento você vai achar. Local perfeito não existe, pessoas perfeitas também não existe, tá? As pessoas são seres humanos, têm sempre ainda as suas falhas, mas tem locais que ainda assim a gente vai conseguir ficar com mais tranquilidade, conseguir desenvolver espiritualmente, até porque a gente precisa de harmonia para isso, né? Então, quando a gente está no local que está vendo alguma coisa que a gente não está harmonizado, não vai dar certo, tá? Então, o ideal é seguir em frente. Então é isso, Toxon, querido Toxon. Grande abraço aí. A próxima pergunta é da nossa irmã Lourdes Maria de Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. Grande abraço, Lourdes. Muito obrigado pela sua participação conosco, tá? A pergunta que a Lourdes nos fez foi a seguinte: para o umbandista, qual o maior erro que ele pode cometer contra sua mediunidade e a própria Umbanda? Então, vamos lá. Qual o erro que um médium pode cometer contra a sua mediunidade? Olha, em primeiro lugar, eu diria que você ignorar essa mediunidade, por exemplo, como muita gente ignora, né? Sabe, já foi dito para essa pessoa que ela tem uma mediunidade, que ela tem que desenvolver, e ela fala que não quer, não estou preparada, ainda não é o meu momento, eu tenho muita coisa para fazer na vida, não vou querer ficar indo para o centro, trabalhando, não é isso, não é a minha vida. Eu acho que de todos os erros que podem haver, talvez esse seja o mais grave. Por quê? Porque a mediunidade nos é dada, nos é concedida em função da nossa própria evolução. E na maioria das vezes, principalmente nós aqui nesse planeta, é para algum tipo de resgate. Poucos têm uma mediunidade de missão. Chico, né, com certeza, Chico Xavier tinha uma mediunidade missionária, né? Por quê? Porque ele vem aqui, né, aquele espírito iluminado, para fortalecer a mensagem de Jesus, fortalecer o espiritismo, né, criar as bases, fortalecimento dessas bases que já existiam anteriormente, óbvio, mas no Brasil ele é uma referência, né, até fora do Brasil também. Então é diferente. A maioria de nós, quando tem a mediunidade, não é simplesmente porque você nasceu com a mediunidade, não, se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, eu não trabalho. Nos é dado a mediunidade, essa capacidade que varia de pessoa para pessoa, exatamente para que a gente possa se desenvolver, a gente possa, junto com os nossos guias, trabalhar, muitas vezes, para reparar aquilo que nós fizemos. Muitas vezes, por exemplo, tem dirigentes de casas, né, umbandistas, espíritas mesmo, que se sentem extremamente, às vezes, orgulhosos. Não, eu sou dirigente, né? Minha mediunidade, meu guia, a mediunidade é essa e tal, e sou eu que comando aqui. Mal sabe ele que, às vezes, a mediunidade foi dada para ele porque ele desvirtuou em outras vidas dele aquele mesmo grupo que está ali com ele. E a obrigação dele é fazer com que aquelas pessoas que ele desvirtuou de alguma forma, encaminhou de forma errada, orientou de forma errada, possa novamente entrar no caminho. E quando você não aceita essa mediunidade, você não
aproveita essa, digamos, essa oportunidade que Deus nos dá, você está desperdiçando, sim, uma grande oportunidade na sua vida, né? E aí, de repente, na próxima encarnação, as coisas vêm de uma forma até muito mais complicada. Então, Lourdes, contra a Umbanda, você falou contra a sua própria mediunidade, contra a Umbanda, eu diria que seria a falta de respeito que o médium pode ter perante as entidades, perante os orixás, perante, inclusive, dependendo das situações, contra os dirigentes. Eu acabei de falar, acabamos de conversar agora, falando sobre a própria questão da fofoca, da maledicência, né? Pô, às vezes isso cria um desequilíbrio dentro de um centro, e o centro ele precisa que todos os médios, né, estejam em equilíbrio, em harmonia, e uma pessoa ali propagando notícias, fofocas, etc. e tal, às vezes cria uma desarmonia no grupo e abre muitas vezes a brecha para que espíritos obsessores e outros espíritos consigam aproveitar aquela baixa de como é que se diz, de vibração da pessoa e conseguir criar uma desarmonia, né? Então, eu acho que é bem por aí. Tá? Poderia ser muitas outras coisas, mas basicamente, tanto com relação à mediunidade, para mim, o pior erro é você ignorá-la. E depois é você tentar se desenvolver, se melhorar sempre. E no segundo momento, com relação à Umbanda, à religião, ao espiritismo, à religião, é o desrespeito que o médico pode ter perante a sua casa e seus companheiros. Renato? Aqui o nome da minha irmã, que eu esqueci, né, a idade, né? Vamos ver aqui. Nossa Lourdes Maria. O nome não é tão bonito, né? Nossa mãe, Maria de Lourdes. Olha só, Vladimir citou muito bem, perfeito, mas nós temos muitos mais outros, né? Muitos erros, né? Eu acho que também muito importante, que é crucial, que nós temos que ter respeito para com a espiritualidade ao qual você serve. Essa é a coisa, você imagina num sábado, você deixa a sua família, né, em casa, sozinha, não vai no churrasco, não vai no batizado, no aniversário, não posso, eu tenho minha religião. Aí você, a sua esposa, fica aborrecida. Acontece muito isso. Principalmente, eu me sinto nesse exemplo, porque Vladimir, ele e a esposa são umbandistas, né? Aí, onde vai a corda, vai a caçamba, né? Tudo bem. Mas, quando não é assim, você sempre... o Renato não podemos contar com ele, não, porque ele vai para a umbanda dele e não tem hora de voltar, porque não adianta marcar a hora de voltar, né? Como é que você vai marcar a hora? Às 10 horas eu vou estar aqui. Está mentindo, né? Porque não vai acontecer isso, né? Então, você não pode, né, trabalhar dentro da umbanda com o relógio no braço. Opa, chegou a hora, estou indo embora. Não existe isso. Então, o maior erro, no meu pensamento, é você de respeitar essa espiritualidade que te escolheu para ser parceiro dele. Olha que coisa linda, né? Poxa, eu fui nomeado por ele para ser o representante dele ali encarnado, né? O elo dele para com o consulente, né? E até sábado nós estávamos conversando lá na gira, e aí a moça falou assim, não, mas quando se eu não falar o que a entidade determina, manda eu escrever ou falar, ele não deixa, ele fica ali. Aí eu falei, não, mas com o tempo ele vai conhecer mais você e vai ver que você já conhece ele tão bem, é igual um casamento, né? Você conhece, namora, noiva, casa, tem filhos, aí começa a conhecer os acertos, os erros, mas vocês são entrosados. A parte espiritual é a mesma coisa. A espiritualidade,
eu entendo, Vladimir, que a espiritualidade não fica ali falando tudo para mim. Ele me intui. Ele tem muita coisa para falar junto, pensar junto. Ele está ali comigo, está aqui, está ali. Ele ouviu a pergunta do consulente, intuiu. Ah, essa moça está muito doente. Ela está com câncer. Aí eu, meu Deus, como é que eu falo isso? Não, a senhora tem feito seus exames. Estou achando que a senhora está um pouquinho gordinha. Aí eu vou modificando e passo a informação dele, mas não da forma, porque ele é muito objetivo, né? Espiritualidade é sempre muito objetivo. Não tem meio termo, nem tem tempo, né? Igual a gente que tem um tempão de ficar conversando. Se você trouxesse uma espiritualidade aqui para conversar, ela ia fazer uma palestra em 10 minutos, porque pim, respondia isso, não pode cobrar porque não é, e acabou. Não fica florindo igual a gente, não. Se o irmão quiser cobrar, ele pode cobrar. Nós somos cheios de manhoso, né? Espiritualidade não tem isso, é pau, não pode, e vai levar cacetada porque está errada, vai sofrer. É assim. Então, nossa função é conseguir contornar isso e passar a informação. Lógico, nós temos que passar a informação, mas de uma forma mais branda, né? Então, é isso. Então, se você tem essa oportunidade, você tem que se modificar. Vem aquela situação da transformação, né? Disso tudo que é Umbanda, que é uma coisa linda. Então, felicidade, amor pleno, né? Temos aí a nossa irmã Dirce, né? Mãe Dirce, olha que gostosura, né? Mãe Soninha, né? Com tanto tempo de Umbanda, né? Então, é isso que nós precisamos, se espelhar nessas pessoas. Aliás, gostaria, eu não vou saber dizer o nome disso, me perdoa, seu livro, né? Vladimir, quando chegar aqui, você vai ver o livro que ela fez lindo, vai ter o lançamento. Que dia? Escreve aí, por favor, disse o nome do livro e o dia que vai ter o lançamento. É uma coisa linda que ela fez sobre o Societe da Lira, que deu. Eu já comprei o meu, rapaz. Também reservei o meu, mas eu não recebi ainda não, disse. Não esquece de mim, não. Então, é isso que é a Umbanda, né? A transformação. Independe de riqueza ou não riqueza, nada disso. Nós valemos pelo que nós seremos lembrados. Isso é muito forte. Você vale pelo tempo que você será lembrado. A sua passagem aqui pela Terra. Vamos lá ler a próxima. Renato, só complementar que eu lembrei de uma coisa também, falando de mediunidade, uma forma de maior erro quanto à mediunidade, a gente acabou de falar em um também, né? Acabei não lembrando. É você você utilizar a sua mediunidade e cobrar por ela. Afinal de contas, nós recebemos essa mediunidade de graça com o esforço que a gente fez para ela, né? Então, quando você estava falando aí, eu lembrei disso. Falei, poxa, também é uma forma. Quando você cobra aquilo que você recebeu de graça. Você foi só escolhido, né? Você não pagou nada por isso. Exatamente. Um abraço aí para Ilza Godin. Boa noite, Blumenau. Um abraço para todos aí em Blumenau. Obrigado pela sua participação, Ilza, novamente conosco aí. Vamos lá. Agora a próxima. Qual a diferença entre a Umbanda com matança e Umbanda sem matança? Lúcia Jardim, Cidade da Esperança, Natal, Rio Grande do Norte. Bem, realmente a Umbanda, né? Nós temos o Bandomblé, né? Vamos falar um pouco rápido sobre isso, mas a Umbanda, literalmente a Umbanda. A Umbanda não tem matanças. Não existe. Existe quando o Zélio, então, incorpora as entidades, né? Ele incorpora uma entidade chamada Orixá Malé. Uma energia, né? Maravilhosa, sou apaixonado pelo Orixá Malé, gosto de ler tudo, que tem quase nada, né, de literatura, mas eu sou um perseguidor do Orixá Malé. Para mim seria um presente, né?
ter essa oportunidade de conhecer mais sobre ele. E aí, o que ele se aproximou mais dos animais? Ele pegava o animal, fazia o trabalho e soltava as pombas, né? Então, só isso. Matança na Umbanda não tem. Minha irmã e meu irmão, quem esteja nos ouvindo. Não existe a matança. A matança, ela conheço, respeito, porque você matou o boizinho, mas você come o churrasco, né? Come o churrasco, gosta do franguinho, bem passadinho, galetinho, tudo. Isso tudo é matança, né? Não é? Como é que ele morreu, né? Então foi uma matança. E eles tiram lá o sangue e a comida, a carne, vira uma refeição para os médios da casa. Mas nós não temos. E não vamos entrar no item de discutir se é devido a matança ou não. Eu estou explicando que na Umbanda não temos, por nossos princípios. Mas longe de estar criticando aqueles que entendem que tem que ter o sacrifício. Uma irmã minha, que eu adoro ela falou assim, mas Renato, queria que você me ajudasse aí. Eu falei, ela disse para mim, eu tenho que comprar 14 frangos. Eu falei, pô, para que você vai abrir um aviário, vai começar a criar galinha? Não, pai Renato, que eu vou oferecer no trabalho 14. Você vai matar 14 franguinhos? Aí, mas ela falou, não, mas depois vamos comer os 14 franguinhos. Eu falei, tá certo. Mas, né, não conseguiria matar um cabrito, né? Não conseguiria, foge. É tudo questão de costume, né? Eu vejo aí o cara na China, né, sei lá, em países desses, o cara gafanhoto, come barata, tudo é questão de princípios, né? É muito gostoso. Tudo bem, a gente não tem esse costume. Então, na Umbanda, nós não temos matança. A Umbanda é o amor. Como nós fazemos uma entrega? Através de legumes, de verdura, de frutas. Então, é dessa forma que a gente faz, né, toda essa parte de entrega, não tendo a matança. Lá no Vladimir, quando chega lá, o AS fez um presente para mim, que nós temos uma árvore, é a maior árvore que tem dentro do nosso terreno, a maior. E ela nasceu em cima de uma rocha muito bonita, grande que tem lá. Então, eu adoro aquele espaço. E sempre que eu ia lá em cima, eu escorregava, se machucava, e aí ele fez uma escadinha para eu subir. Então, sábado, né, nós fomos lá em cima, ele, Teca, e subimos, e uma coisa linda. Então, é isso. A árvore, é o amor, a natureza, né? Não precisamos, sem contrariar ninguém, não precisamos tirar a vida de um irmãozinho nosso. Mas nós comemos, nós estamos aqui para aprender. Chegará um dia que não comeremos mais. Mas nem criticando isso, né? Porque todos os que comem carne dependem assim. Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne. Então nós estamos aqui, né? Por isso estamos aqui, né? Para aprender. Né? Um dia seremos, né? Não mataremos mais nossos irmãozinhos, mas por enquanto ainda matamos. Mas na Umbanda não temos esse sacrifício. Vladimir, é com você, meu irmão. Vamos lá. Antes de eu estudar aqui, a Dice colocou aqui, tu perguntou qual é o livro. Como é bom ser bom, lançamento dia 7/12, às 15 horas, na casa do seu Sete da Lira. Renato, eu estava aqui confabulando, falei, vamos trazer a mãe Dirce aqui para falar do livro, explicar para a gente a história do seu... Tá fechado o teu áudio. Segunda-feira que vem, com a autorização de Tavares, você já ia falar de pai Tavares, mas eu acho que ele é um pouco macumbeiro também. Já está convocado, Dirce, e não tem como recusar, hein? Se vira nos 30, você vai falar do seu livro, vai falar para nós principalmente da história aí desse Exu tão famoso, seu Exu Sete da Lira,
que hoje em dia trabalha com o irmão Alexandre. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito conhecido, né? Muito famoso. Né? Exatamente. Começou com a Cacilda, né? Com a Cacilda. E agora temos aí o nosso querido irmão Alexandre Guerreiro, que trabalha com o seu set da Lira. Então, você falou, está convidada. Traz um exemplar para poder mostrar. Exatamente. Segunda-feira que vem, hein? Não pode correr não, Dias. Olha aí, nosso pai Tavares já começou a botar a fazer aí. Então, aqui com a pergunta aqui da nossa irmã Lúcia Jardim, qual a diferença entre a Umbanda com matança e a Umbanda sem matança? O Renato respondeu tudo. Para mim, bom, hoje em dia, se perguntar para mim, a Umbanda com matança, eu respeito, tá? Respeito e entendo que cada um tem direito de entender a sua religião e praticar da forma que quiser. Nós não somos donos da Umbanda para dizer quem é e quem não é. Mas eu não vejo, né, sentido em praticar uma Umbanda que faz sacrifício animal, né? Enfim. Mas é uma tradição que vem do candomblé. E aí, como o Renato falou, existem várias Umbandas, né, principalmente o Umbandomblé, a Umbanda Molocô, por exemplo, que trazem muito dessa cultura do candomblé, tá? De sacrifício animal. Eu só queria fazer um adendo, né? O Renato já falou bastante sobre isso, mas eu queria fazer só um adendo para lembrar o seguinte: eu achei interessante que eu vi um documentário do Pai Agenor. Esse Pai Agenor já falecido, né, um senhorzinho, que se chama Um Vento Sagrado. Quem quiser pode procurar no YouTube e ver. O Pai Agenor era um babalorixá do candomblé. Mas por que eu acho isso? Eu acho que o documentário é lindo, tá? E esse Pai Agenor, ele falava algo que achei muito interessante, porque ele está dentro desse ambiente do candomblé. E ele era uma pessoa extremamente importante dentro desse contexto, né? Por quê? Porque quando tinha, por exemplo, substituição lá na Bahia, né, que são aquelas casas importantes, né, os ilês que estão na Bahia, tem da Mãe Menininha, do Ganduá, por exemplo, tem, acho que, se eu não me engano, da Casa Branca, enfim, eu nunca fui na Bahia, nem frequentei esses locais, mas eu sei que eles são muito importantes dentro do candomblé, pelo tempo que eles já existem, mais de 100 anos, né? Acho que um deles foi fundado em 1800 ainda. Quando existe o falecimento de uma mãe de santo lá, né? De uma Ialorixá, que é chamada no candomblé, é jogado búzios por um pai de santo, né? Para ver quem vai ser a substituta. Quem jogava para um desses ilês era esse Pai Agenor, e ele estava no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Rio de Janeiro ele também era muito conhecido de vários artistas. Eu estou só floreando um pouquinho para vocês entenderem, eu vou chegar no que eu quero dizer. Então ele era uma pessoa proeminente dentro do candomblé, muito respeitada. E ele falou uma coisa no documentário, que ele fala o seguinte: olha só, eu nunca derramei sangue de nenhum animal dentro do culto do candomblé que eu fazia. Porque eu não entendo, né, como digamos assim, os orixás que nós cultuamos, que são forças da natureza, né? Então, por exemplo, Oxóssi é a força das matas, e cada orixá tem um animal, né? Representando, ligado a esse orixá, tem pedra, tem tudo, né? Cada orixá que nós falamos é uma força ligada a algum tipo de reino, né? Mas em vários reinos também tem. Então, no mineral, no vegetal, no animal, e como nós seres humanos também, temos um orixá ali regente. E ele falava o seguinte: eu não entendo por que eu tenho, se o animal é um animal do orixá, por que eu preciso sacrificar e utilizar o sangue dele para qualquer tipo de trabalho? Ele falou assim: eu sempre substituí o sangue animal pelas ervas, pelos vegetais. Ou seja, o egé que ele fala dele era o sumo dos vegetais, e ele fazia tudo o que ele tinha que fazer com os vegetais. E foi quem foi. E seguiu a carreira dele toda sendo do candomblé. Então, só por isso já mostra que as pessoas, às vezes, que se prendem muito a um conceito
ancestral, não, mas é porque na África era assim, foi feito assim. Não significa que hoje em dia você não possa fazer diferente. Né? Se a gente só ficar repetindo aquilo que foi feito lá atrás, sem pensar o porquê, sem questionar nada, sem entender que nós estamos sempre evoluindo e o mundo evolui conosco, a gente fica parado no tempo. Então não tem sentido a Umbanda, que é uma religião brasileira, ter que pegar, em alguns casos, pelo menos não faz sentido para mim, claro, e trazer esse tipo de prática atualmente para isso. Tá? Então, só queria deixar queria pontuar isso, porque eu acho interessante a história do Pai Agenor, porque está dentro desse contexto. Tá bom, Lúcia? E assim, a Umbanda, terminando, a Umbanda com qual é a diferença da Umbanda com matança e sem matança? Eu vou dizer para você, as duas, se tiver amor, se tiver seriedade, né, vão conseguir desenvolver um trabalho, principalmente se trabalharem para caridade. Então, pelo fato da Umbanda não ter sacrifício animal, ela não é mais fraca, menos e atinge menos resultados do que aqueles que fazem, né, sacrifício animal. Então, assim, o que vai definir, né, a Umbanda ser uma Umbanda realmente genuína, uma Umbanda que auxilia as pessoas, é a intenção, é o amor que ali é colocado, né, a fé que ali é colocada, a intenção de ajudar. É isso que basta. Tá bom? Então vamos lá. A próxima pergunta é da nossa irmã Lourdes. É isso? Eu escrevi aqui, nem eu mesmo estou entendendo. Lourdes Maria, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. É isso, Renato? Tá fechado aí. Lourdes Maria, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. É isso mesmo. É que nem eu mesmo consegui entender minha letra aqui. Ô, Lourdes, muito obrigado. Desculpe pelo erro, mas muito obrigado pela sua pergunta. E a Lourdes, ela nos perguntou o seguinte: de que forma e por que as baforadas e goles de bebidas atenuam e ajudam aos que vão às consultas? Ô, Lourdes, obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta, tá? Dúvida de muitas pessoas e às vezes até crítica de pessoas que acham que não é necessário. Olha só, eu vou tentar te explicar da seguinte forma. Nós temos o nosso corpo físico, que é aquilo que a gente sente, né, vê e tal. Mas nós somos energia, nós temos o nosso espírito, temos a nossa energia, que a gente não consegue ver. E essa energia, o nosso espírito, os nossos corpos espirituais, são eles que, a princípio, sofrem, em primeiro lugar, com as nossas emoções, por exemplo. Então, quando a gente está com muita raiva, com muito ódio, ou muito desequilibrado, ou muito triste, ou muito feliz, né, o nosso corpo espiritual, o nosso mental que está sentindo aquilo. E vai passar essas emoções para o corpo físico. Não é ao contrário. Não é do corpo físico para os nossos corpos espirituais. Só que as pessoas que não entendem, não acreditam, acham ao contrário. Então, nós temos toda uma parte energética que a gente não enxerga. São vibrações. Aí, a gente tem que entender o seguinte. Quando nós, por exemplo, estamos com uma dor de estômago ou com um problema no fígado, a gente vai lá, obviamente, as pessoas vão tomar remédio alopático, às vezes vai na farmácia, mas para quem é um pouco mais antigo, até hoje em dia acho que funciona, era muito chá, tinha chá para tudo. Ou seja, a gente tomava um chá de boldo quando estava com problema de estômago, problema de fígado, né? Enfim, uma afinidade de chá e para até os nossos filhos, quando eram pequenos, estavam com cólica, tomava um chazinho de erva doce, né, camomila para dormir, enfim, e funcionava. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque as ervas têm um princípio ativo. Tanto é que as ervas são utilizadas para fazer remédios alopáticos, porque elas têm princípios ativos e dentro da química eles extraem dali das pedras, das árvores, das cascas, da folha, enfim, de tudo, né? Para poder nos curar a parte física.
A parte energética também pode ser curada. Quando a gente toma um banho de erva, por exemplo, você macera ervas, né, mistura com água, ou então ferve muitas vezes a água, né, mistura com água, e vai tomar um banho porque uma entidade te pediu, ou porque você já conhece e sabe que aquilo... Aliás, uma entidade te recomendou que fizesse aquilo para você melhorar de algum problema. Quando você toma um banho daquele, tá? Se você já tomou, você vai saber o que nós estamos falando, mas você sente uma melhora quase que imediata. Por quê? Porque no banho, nas ervas, naquela seiva, existe uma contraparte que a gente chama, uma vibração invisível, né, daquela erva que também vai curar e atuar numa energia invisível da gente. Então, quando a gente toma banho de erva, a gente está, muitas vezes, tirando uma energia que está impregnada, que a gente não vê, que está nos causando desconforto, está nos causando ansiedade, né, uma série de fatores. Quando a gente toma uma baforada de um charuto ou de um cachimbo, principalmente, obviamente, dentro de um contexto religioso, umbandista, você vai no centro e não é você acender o charuto no meio da rua e começar a baforar a pessoa sabendo que aquilo vai melhorar, não é isso. Mas a entidade está manipulando isso. A entidade que acende o charuto, a gente não consegue ver, mas ela pega aquela fumaça e automaticamente ela já manipula todos os elementos, porque dentro de um charuto, por exemplo, são ervas que tem ali dentro, é o fumo. E ele tem uma propriedade desagregadora, então ela é de limpeza. Então, quando ela dá uma baforada, ele bate no nosso peito, onde está o nosso chakra, o chakra cardíaco, ou no nosso umbigo, onde está o umbilical, né? E na cabeça, enfim. Aquilo ali está fazendo com que existe uma limpeza que a gente não está vendo. Só que quando a gente chega tenso no centro, conversa, recebe tudo aquilo, quando a gente sai, a gente está sempre mais leve. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. A bebida é a mesma coisa. Os Exus, ou as entidades que trabalham com a bebida, muitas vezes manipulam ela, né? Muitas vezes ele vai botar o Exu, por exemplo, o Exu Sete da Lira, que a gente estava acabando de falar aqui, que a Disse vai vir falar bastante dele, ele bebe, como outros Exus, e cospe aquela cachaça, né? O marafo que a gente chama. Bebe e cospe. Aquilo é uma limpeza, porque dentro da cachaça existe o álcool. O álcool, na realidade, o elemento dele, as moléculas dele, que a gente não consegue enxergar, né, elas criam, elas já fazem a limpeza, a asepsia no nosso corpo. E no corpo espiritual também. Então, todos os elementos que são usados pela Umbanda, né, não são usados pelo bel prazer da entidade para aparecer. O Exu sério, uma pombagira sério, preto velho, que bebe uma bebida alcoólica, ele tem um motivo para fazer. Ele não está bebendo porque ele é um quiumba, ele está bebendo para poder satisfazer ainda o seu desejo. Não é isso. Quando é o Exu sério, ele está fazendo isso, uma entidade séria, ele está fazendo isso como forma de limpeza, de desagregação de tantas energias, miasmas que estão grudados conosco, tá? Então, isso tudo é feito sempre para poder auxiliar, fazer a limpeza e auxiliar no trabalho das entidades, que, por final, quando a pessoa passou por uma baforada, tomou lá um jato de marafa e tal, ela até já está preparada para aquilo que as entidades vão conversar. E quando a entidade conversa com ela, você já está mais receptivo a ouvir e entender o que ela tem para falar para você. Tá bom, o Lourdes? Renato, com você. Tu fechou Estava aberto, eu fechei, né? E vamos lá. Que forma e por que as baforadas e golas de bebida atenuem e ajudam, né? É o que Vladimir falou, né? Não temos o que modificar nenhuma vírgula, né? Mas também, seja o álcool, seja um copo d'água, né? Isso vai muito também do médium, né?
Eu, por exemplo, eu nunca bebi na vida e eu entendo que o álcool, né, não é bom. Então, eu sempre pedi uma leme, né, para a espiritualidade para que eu não bebesse, porque eu não gosto, né? Eu nunca consegui tomar uma cerveja, eu acho amargo, né? Eu gosto da coisa doce, né? Então, eu trabalho com as entidades sempre com a água, sempre com uma garrafinha de água e às vezes até brincadeira eu falo assim, ofereço, bebe um golinho da minha coitana, bebe aqui a água. E aí a pessoa fala, mas é água, né, Pai Renato? Mas tem um gosto diferente. Eu falo, caramba, será que tem mesmo? Então, isso tudo é energia, né, que é movimentada, né? Então tem essa situação. E eu acabo usando muito o charuto, sabe, Vladimir? E é muito interessante essa pergunta, porque no sábado, quando eu fui para casa, eu estava com a minha garganta impregnada de que eu fumei 4 charutos, porque é uma gira longa, né? Então, foi uma gira de Exu. Seu Mangueira, né? Seu Mangueira. Foram 4 charutos. E eu cheguei assim, para se Soninha estivesse aqui, já tinha escondido a minha caixa de charuto, porque ela trouxe uma caixa de charuto, comprou para mim, que eu pedi, e se ela hoje abrisse a minha caixa, ia ver que só tem um charuto lá dentro, né? Então, porque eu estava com 2 rapazes trabalhando, ele, não, charuto, e eles vão dando, né? Soninha já, não, peraí, não, só me desculpe. O Renato não pode fumar tanto assim, porque eu também nunca fumei na vida, né? Então, eu entendo que já estou conversando e pedindo para que não adianta eu falar que vou diminuir. Então, é melhor eu pedir para eu não usar, entendeu? Porque como eu tive êxito nessa substituição ao longo desses anos todos, né? De trocar a cerveja, o vinho, a cachaça por um copo de água, também quero ter êxito na troca do fumo, né? Do cachimbo, do charuto, né? Então, eu estou bastante pedindo para que eu seja isento dessa utilização. E a gente usa o sopro, né? O sopro é essa mesma energia, né? Quando você assopra, né? Faz a mesma função do que o charuto, né? Só que a fumaça, a Soninha já botou aí. Deixa comigo que eu vou controlar. Eles me deram o charuto à vontade lá, Soninha. Eu acabei com aquela caixa de charuto que você deu. Ela vai puxar a orelha de todo mundo lá. Foi o Lúcio e o Carlos, os 2 cambonos que trabalharam. Você falou o nome, então já era. Então, porque você está com charuto, aí você dá aquela baforada, conforme a nossa irmãzinha escreveu ali. Aí ela vê aquela fumaça. Mas você pode dar aquela baforada sem o charuto. Sem o charuto. Então, é isso, a gente pode substituir várias coisas, né? A mesma história da matança, né? Você não precisa matar, né? Você não falou do Babaluxá, né? Que o sumo das ervas, né? Substitui o sangue, foi isso que eu entendi, né? Então, sabiamente, né? Não preciso matar o irmãozinho para tirar o sangue, através do sumo do vegetal, ou seja, né? Eu consigo a mesma coisa. Então, nós temos que usar a habilidade para substituir. Então, é isso só que eu queria falar mais. Vamos ver. Renato, e só lembrando aqui que, por exemplo, a mãe disse também, todas as entidades dela não trabalham com fumo, nem com álcool. Trabalham com muitas ervas, né? E ela bota assim na boca uma palhinha, né? Eu não sei qual é a... Então, ou seja, o trabalho, até eu queria complementar isso, porque assim, o trabalho vai ser feito independente da entidade usar ou não. Então, se o médium não quiser fumar, como a disse, por exemplo, eles respeitam e vão fazer o trabalho de outra forma e vão conseguir atingir o mesmo objetivo, tá? Então, não é necessário
que a pessoa tenha fumo, bebida, enfim. Vamos lá. Nosso irmão Tuxo. Ah, garoto, esse é bom mesmo, hein? Tuxo Almeida, freguesia do Ó, São Paulo, capital. Muito obrigado e axé. Quais os problemas que na Umbanda, dentro dos padrões religiosos, éticos e morais, não podem e não devem ser resolvidos? Eita, deixa eu entender. Vou repetir. Quais os problemas que na Umbanda, dentro dos padrões religiosos, éticos e morais, não podem e não devem ser resolvidos? Você entendeu, Vlad? Eu achei a pergunta dele assim, também não entendi exatamente o que você estava querendo perguntar, Toxo, mas enfim, eu diria que não, assim, problemas têm que ser resolvidos, né? A partir de que você identifica que é um problema, eu não lembro de nenhum problema que não. Porque se é um problema, se você perguntasse quais são as coisas que podem ser resolvidas, outras que não podem, talvez melhorasse, mas problemas a serem Esse resolvidos. caminho, né? Que ele queria. Bem, seguindo essa linha, né, de Vladimir, aliás, falando em Vladimir, né, e Denison, né, colocou lá Exu, e aí agora ele quer colocar na gira, né, gira cigana, né? Aí eu falei, tinha que estar aqui Vladimir, pô. Trazer o cigano aqui, mas não vai faltar oportunidade. Então, na próxima, você estando aqui no Brasil, já sabe que eles estão cantando para os ciganos agora. Então, se prepara aí para você chegar a caráter. Ótimo. Então, bem, todos os problemas têm solução, né, o Tuxo? Eu acabei de dar um exemplo da água com vinho, com a cerveja, né? Cerveja, porque para algum serve cerveja branca, né? Aquela cerveja comum. Para Xangô, cerveja preta, né? Isso é no meu tempo lá, não sei se hoje é assim, né? Mas na época você tinha cerveja preta para homenagear Xangô. Cerveja comum, branca, né? Para homenagear Ogum, né? O café ou o vinho para homenagear o preto velho, né? E assim, cada entidade com a sua bebida. E aí eu pedi a eles para que eu transformasse em água. E assim, já se passou mais de 50 anos e eles estão me aceitando assim mesmo. Então, essas transformações, que sejam transformações que não sejam de mudanças, né? Mudar a parte espiritual da história, né? Agora eu vou cobrar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou ter o direito de ficar olhando para minha filha, essa minha filha é muito bonita, eu posso ter o direito de namorar ela, porque eu sou o pai de santo. Essas coisas todas que nós não devemos, né? A gente vai ali para prestar amor pelo amor, a caridade, não vai ficar olhando e tentar querer ser mais bonitão do que o outro, ou vice-versa, né? Então, olha, a Dircinha botou aí, ó, verdade, galinho de arruda. É isso aí mesmo. Eu não queria falar que era um galinho de arruda, porque deve ser terrível você ficar mastigando um galinho de arruda, né? Mas eu não quis falar, mas já que ela entregou, eu estou só lendo o que ela escreveu, né? Vai ficar bem limpinha. Eu bem que vejo assim, parece até aqueles Jeca Tatu, né, que andam com aquele coisinha de na boca, mas a arruda deve ser danada, né? Mas é o preto velho que trabalha com você, né, Disso? Depois bota o nome aqui que eu sou péssimo para lembrar os nomes. Mas o caboclo também, ela usa também. Mas bom, sim, pode ser também. Bota quais são as entidades que trabalham com esse galinho aí, Disso. Arruda. Bem, então, muitas coisas, né? Que a gente tem que se adaptar, se transformar, né? E um dia me perguntaram, Renato, você vai trabalhar até quando? Eu falei, vou trabalhar até quando minhas pernas aguentarem, né? E a espiritualidade, entender que eu ainda estou em condições de servi-lo, né? Que no momento que eu já não tiver mais condições, eu tenho certeza plena que ela vai se sentir satisfeita com o meu trabalho, do que eu fiz dentro do que eu podia fazer. Eu tenho todos os
os defeitos normais de qualquer encarnado, né? Então, ela vai entender que, olha, agora ele não tem mais condições, não consegue mais vir sozinho, não pode, né? Precisa de uma ajuda. Então, vou buscar um novo médio para eu poder trabalhar com ele, né? Então, é isso. Não podemos esperar que não possa ter as transformações. Eu acho que é mais ou menos isso que ele... Meu irmão, você me perdoa se nós não respondemos o que você nos perguntou, mas dá mais informação para a gente poder, semana que vem, a gente falar mais. É isso aí. Eu também, assim, respondendo só basicamente, se for problema, é identificar os problemas que eles têm que ser sempre mudados agora. Enfim, qualquer outra coisa a gente tem que evoluir sempre, né? Então, dentro da evolução, a gente vai modificando aquilo que a gente achar que tem que modificar. Tá bom, Tuco? Se você quiser, complementa novamente, aí diz mais ou menos o que você está querendo dizer, que aí a gente responde novamente. Tá beleza? Ela disse, botou aqui, Pai Benedito de Aruanda, isso mesmo. Sempre esqueço, que eu tenho uma memória horrível para ficar guardando o nome. Galera, a gente hoje vai até 1h30. E 1h30, rapaz, olha que loucura. A gente vai até as 11h15, né? Porque a gente pediu pro Tavares para nos dar aí mais meia hora, porque a gente estava com muitas perguntas atrasadas para responder. Então, a gente vai ficar mais um pouquinho. Quando der 11h15, aí a gente está com certeza encerrando. Bom, vamos ler mais uma aqui, Renato. Acho que dá tempo para a gente debater. Eu acho que talvez seja a última por hoje. Quem puder dar mais essa resposta dessa pergunta. E aí a gente encerra pelo tempo aí. Isso. Então vamos lá. Heloísa Helena, a próxima pergunta. Querida Heloísa Helena Pertiz, de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco. Grande abraço para você, para todos aí em Pernambuco, Heloísa. A pergunta que a Heloísa fez é a seguinte: qual o significado espiritual e material das oferendas? Sejam as feitas nas matas, rios, lagos e mares. Heloísa, é o seguinte: as oferendas normalmente são feitas, né, nesses pontos, nesses pontos específicos, mares, lagos, rios, cachoeiras, porque são pontos de forças ligadas aos orixás, né? Então, quando é feita uma oferenda, é feita normalmente, da forma correta, obviamente, para que você consiga pegar aquela energia que está dentro da oferenda, né? Seja uma oferenda com frutas, com folhas, né? Até às vezes com um tipo de comida, às vezes as pessoas oferecem, por exemplo, para manjar arroz, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, senão a gente ia se estender demais. Né? Então, vou para a mata para oferendar Oxóssi, aí bota uma espiga de milho e vai colocando as comidas. Cada um tem uma forma, ou então somente as folhas, ou então somente as flores, tá? Tem gente que não bota comida, não bota nada, vai lá e bota somente as flores. Oferendar é algo ancestral para o ser humano, né? Então, se você olhar a história, a gente vai lembrar de filmes que diziam que, por exemplo, alguns povos, quando queriam uma boa colheita, né, eles oferendavam lá arroz, trigo, enfim, pedindo uma boa colheita, né? Então, assim, tem sempre essa ligação de uma oferta, né, para que aquilo que a pessoa está precisando retorne para ela. Novamente, pelo meu entendimento, né, a gente não faz uma oferenda para o orixá porque ele precisa daquilo. O Oxóssi não vai comer o milho, né? Enfim, Iemanjá não vai comer o arroz, né? Ogum não vai comer a feijoada. O que acontece? É que, na realidade, ali existe uma energia, uma contraparte, que está vibrando e a gente não vê. E quando nós quando fazemos essa oferenda com amor, com dedicação, com fé, né? Pedindo para nós o que precisamos, saúde, harmonia, cura de alguma doença, e nós vamos naquele ponto de força, aquela energia daquela oferenda, os orixás e os falangeiros dos orixás, os guias que estão ali do lado, pegam aquela energia e aplicam na pessoa que está pedindo. Né? E quanto mais fé e mais amor você está ali fazendo aquilo ali, mais aquilo está vindo até você.
tá? Mas aquilo vai, digamos assim, te beneficiar. É como se o nosso espírito estivesse se alimentando da energia daquilo ali, tá? Mas isso tem todo um processo. Então, é óbvio que para qualquer oferenda, novamente, precisa se estar com muito amor. Ah, mas eu já ouvi falar que existe pessoas que vão lá pedir contra outra pessoa, então aquilo não é oferenda, tá? Se você for pedir alguma coisa contra outra pessoa para que uma pessoa perca seu emprego, enfim, perca sua vida, atrapalhe, enfim, aquilo não é oferenda. E aí, aquele pedido, aquela energia, com certeza também vai voltar contra você, né? Então, assim, basicamente, oferenda é para isso, tá bom? É utilizado para que nós possamos nos beneficiar daquilo ali. É um ritual dentro da Umbanda muito comum, né, que as pessoas fazem com esse propósito, né? Então é isso aí, Renato. Quer complementar? Vamos lá. Então ela pergunta para a gente qual o significado espiritual e material das oferendas, sejam feitas nas matas, nos rios, nas lagoas, né? Então, tudo isso que o Vladimir falou é a forma de nós agradecermos, né? Então, se uma forma de gratidão, né? E aí nós temos que, para os nossos irmãozinhos bandistas, né? Nós temos que pedir, agradecer mais do que pedir, né? Sempre a gente é o contrário, né? Sempre a gente pede muito e agradece pouco, né? A gratidão não é sempre... Agora mesmo a Alice escreveu aí dentro dos comentários dela, gratidão, né? Quando nós falamos então do livro dela, é a gratidão, né? Então isso é a palavra para mim que tem o maior sentimento, um dos maiores palavras dentro da Umbanda, gratidão. Então, quando você agradece, você está, né, naquele momento mágico, né? Então, quando você vai na mata, né, dia 20 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos o dia de São Sebastião e teremos uma festa lá no nosso centro, que é um dia da semana, mas é feriado, né? Então, é dia de São Sebastião, que para nós é Oxóssi, né? Então, você vai na mata e leva. Não é melhor você, quando você quer agradecer alguém, dizer para ele que tem gratidão a ele, você pega no celular, ou você telefona, ou vai na casa dele direto. A gratidão plena é você ir na casa dele, ou você ligar, ou na pior, eu não gosto quando mandam mensagem para mim. Eu acho que é muito melhor você ouvir a voz, né? Você sentir a vibração, né? Porque hoje eu dou muito mais valor a ouvir a vibração, porque eu estou usando já para locais longe, né? Eu uso para o dia a dia, né? Eu uso até no centro, porque já está tendo dificuldade, estou usando o aparelho para audição. Então, às vezes, a gente não dá o devido atenção, né? Isso que Deus deu a gente, né? E que depois, com o passar do tempo, ela vai se envelhecendo, né? Então, isso é normal, né? Como usar o óculos, né? Tudo isso é o tempo, né? Então, é a gratidão. Então, nós precisamos estar sempre agradecendo. Então, se nós vamos à mata, vamos fazer uma homenagem ao Oxóssi. Se vamos numa lagoa, num lago, né? Num rio, né? Não sei a expressão que ela quis usar, mas para cada um desses locais, nós temos uma entidade, um orixá, né? Então, se nós vamos numa cachoeira, né? Então, nossa mamãe Oxum, né? Então, vamos oferecer a ela, né? Fazer uma homenagem de agradecimento. Não pedir nada, principalmente pedir a vaga no lugar de alguém que está lá, tirar alguém para botar a mim. Que isso? Não existe isso. Ou não, eu quero que casar com a fulana e tal, aí tira o marido da mulher da outra, que tem filhos. Você não tirou a roupa de um e entregou para outro. Você não resolveu o problema, né? Então, é isso que nós temos, é isso que na Umbanda é feito dessa forma. Quando você vai na praia, né, e leva uma rosa, tudo que você levar, seja na mata, seja na lagoa, seja na cachoeira, ou seja na praia,
por favor, você leva e depois você traz tudo de volta para você. Não deixa lá sujando em nada, né? Porque senão o Papai do Céu fica triste com a gente, né? Então, são oferendas. É a maneira de você agradecer. Nenhuma entidade vai comer aquilo, não. Nada. É uma maneira de você oferecer, de você demonstrar a sua gratidão. A palavra santa é gratidão. É isso só, meu irmão. É muito bem lembrado por você, né? Assim, eu acabei não complementando, porra. Leve a oferenda, mas não suje nada. Depois tu leva tudo, joga no lixo, faz alguma coisa, Leva mas não é para deixar lá, né? Hoje em dia, ao invés de se usar o famoso alguidar de barro, se quiser usar o alguidar, usa, depois você leva embora, mas só usa a folha de bananeira, folha para poder botar as frutas e tal, né? Mas, enfim, é isso aí. Bom, pessoal... Olha, mãe Soninha já está dando aí o grito para a gente parar, sabe? A gente vai realmente encerrando por hoje aqui, né? Semana que vem a gente continua, mas aí a gente já vai trazer a nossa querida irmã Dirce aqui para falar desse livro que ela fez aí sobre a vida aí do seu Sete da Lira. Vai ser muito legal. E aproveito já para pegar uma palhinha. Então já está aí combinado, né? Semana que vem todo mundo a postos aí. Vai ser um programa muito legal. E a gente vai continuar depois respondendo as demais perguntas. E até a gente terminar tudo, né? Então, enfim, a gente ainda está com... A gente quase encerrou, a gente está quase entrando nas perguntas que vieram essa semana. Ficou faltando só uma. Então, daqui a pouco a gente consegue responder todas. Semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Olha, queria agradecer muito a todos vocês aí que participaram conosco, aqueles que, mesmo não podendo participar ao vivo, né, depois assistem o vídeo, mandam as perguntas. É muito importante a participação de vocês, principalmente pelas perguntas. E a gente sempre fala que não esqueçam que toda vez que a gente não consegue, às vezes, responder a uma pergunta, como foi o caso do Tóxico, às vezes fica meio confuso, envie novamente, né? Fala, olha, o que eu quis dizer é isso, que a gente continua, né? Isso aqui é um bate-papo e a nossa intenção é que vocês saiam daqui, pelo menos com a nossa opinião, mais esclarecidos, né? Então é isso, meus irmãos. Semana que vem estaremos de volta. Queria agradecer novamente a todos e elevar nossos pensamentos aqui ao nosso Pai Criador, né? Nosso Pai Oxalá, pedindo para que Ele nos dê uma semana com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, muita prosperidade para nós e para os nossos familiares, né? Que possamos ter uma semana muito abençoada, que segunda-feira todos possamos estar aqui novamente, reunidos, com saúde, com paz, com muito amor no coração. Que assim seja. Axé, Saravá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.